querer saber, disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 vezes fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê o que respondeu. Delibera agora e vê que resposta ele dá ao que me enviou. Então disse Davi: Agar, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairão. Então veio o Senhor, então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã ao tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 7.000 homens do povo. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu coloco nas tuas mãos esse momento, meu Pai maravilhoso, essa honra, esse privilégio que é de poder anunciar, de poder falar da tua palavra. Que o Senhor Deus possa nessa noite, meu Pai, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, fala aos ouvidos dos teus filhos, ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar por um momento. Quem é servo de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Servo. Quem se julga servo do Senhor? Então hoje a palavra para nós, né? Irmão, essa palavra aqui é muito poderosa. Eu sempre, quando eu reflito nessa palavra, eu gosto que Deus fala com nós através. Porque, Brasil, vai citar mais. Aleluia. A gente precisa estar sempre estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando a Deus para que Deus possa falar ao nosso coração, falar ao nosso espírito e fazer a seguinte pergunta. Imagine que você entrou numa empresa para trabalhar e aí você vai começar a trabalhar e você ainda não sabe o que você vai fazer na empresa. Você foi contratado e aí o patrão fala com você assim, o encarregado, o supervisor fala assim: ó, você precisa comparecer aqui amanhã às 8 horas, chega um pouquinho mais cedo e a gente vai te passar a função. E aí você, prontamente ansioso para começar a trabalhar, você vai diante do padrão, chega cedo, porque a gente, quando está começando a trabalhar, a gente quer fazer bonito. A gente não quer que o patrão reclame da gente. Bom seria que esse comportamento tivesse todos os dias, mas a gente no começo a gente dá um gás. Depois que tiver um tempo lá, que estiver acostumado, ele dá uma machada, mas no começo é assim. Agora imagine que você chegou na empresa, vai trabalhar, e aí você está lá ansioso, está ali, né, prontidão, esperando a ordem do patrão ou do encarregado, que vai lhe passar a tarefa. E ele vai dizer: ó, em tal lugar você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Geralmente no começo eles te dão um treinamento. Geralmente no começo eles têm um pouquinho de paciência, porque você ainda não está pegando ainda a tarefa. Agora imagine que você já tem 6 meses. Já sabe para que você foi contratado? Você já sabe pelo menos o que a empresa espera de você. Não é isso? Agora eu fico me perguntando por que com o Senhor a gente não tem esse mesmo cuidado. Porque imagine que entrou ontem. A Adriana tem alguns meses que está com a gente, mas já serviu o Senhor em outro lugar. Deus trouxe ela para cá para ajudar. Agora você imagina, todos os dias você acorda, você pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que você quer que eu faça? Qual é a obra que o Senhor preparou para mim? Porque se nós nos julgamos, nos consideramos servos de Deus, o mínimo que você tem que entender é que você foi chamado para fazer algo. Não é isso? Agora, pastor, eu não sei ainda o que Deus me chamou. Então você tem que fazer o quê? Levantar na madrugada, orar a Deus e falar: Senhor, por que o Senhor me chamou? Qual é a finalidade da minha salvação?
Davi, ele foi separado por Deus para ser líder de Israel. Líder. Deus precisava colocar no comando um homem que tivesse um coração com o coração de Deus. Quando a Bíblia diz assim, que Davi era homem segundo o coração de Deus, entendo eu, porque você vai ver vários defeitos em Davi. Você vai ver a Bíblia falar mais em falhas de Davi do que o do próprio Saul. Saul errou pouco do que a Bíblia diz, porque como já Davi, ele fez coisas gravíssimas. Agora, a disposição que Davi tinha de consertar os seus erros, de se jogar diante do Senhor, de ser arrependido, era impressionante. E o que mais Deus amava em Davi, Deus vai falar, é o quê? É a disponibilidade que Davi tinha de obedecer a Deus. Diferente de Saul, que estava mais preocupado em ser honrado por Deus do que do que honrar a Deus. Uma coisa nós temos que ter, nós fomos chamados para honrar o Senhor. Nós fomos chamados para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus por aquilo que estamos fazendo. Davi levanta pela manhã. E a Bíblia, nós temos dois textos que falam dessa mesma passagem. Nós lemos 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Mas o livro de 1 Crônicas também fala a mesma passagem, porém com uma diferença. Se a gente ler no comecinho, 24, versículo 1, você vai ver que existe um texto ali, um erro textual. Porque vai dizer que Deus incitou Davi para que Davi numerasse o povo. E eu não creio nisso, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Agora o livro de 1 Crônicas diz que Satanás sai a incitar a Davi a numerar o povo. Aí talvez você pode perguntar assim, pastor, por que era errado Davi contar o povo? Não é isso? Que erro nisso? Porque o próprio Davi vai fazer e depois vai se arrepender do seu pecado. Na lei de Deus dizia que toda alma pertencia ao Senhor. Então, ninguém era dono das almas. Então, não era permitido contar o povo, fazer o censo do povo, porque todas as vezes que eles contavam o povo, eles tinham que sacrificar o Senhor, tirar uma oferta de resgate. Agora, mais importante do que o erro em si era a intenção do erro. Davi, depois de muito tempo sendo perseguido pelos inimigos, Davi agora senta no trono e ele está em paz. Deus havia dado a ele uma paz nas guerras, e agora Davi senta no trono. E quando o Crônicas ele vai dizer que o diabo sai a incitar Davi, como é que foi essa excitação? Uma sugestão, um pensamento que veio ao coração de Davi, um sentimento, uma palavra que foi implantada no coração de Davi. Davi deu crédito. Davi olha para o povo e Davi sente o desejo de saber assim, quantas pessoas estão debaixo do meu comando. A vaidade subiu no coração daquele homem. Então Davi se vai descendo, olha para si mesmo e fala assim, quantas pessoas estão debaixo do meu comando? Eu não sei quantas pessoas eu comando. E Davi chama o capitão Joabe para dar uma incumbência, dar ele uma tarefa. E Davi chama Joabe chega para Joabe se apresenta a ele, e Davi fala, olha, eu quero que você saia, eu pego uns auxiliares com você, eu pego um exército aí, alguns soldados, e sai contando todas as pessoas de Israel. Eu quero saber quantas pessoas existem em Israel. Joabe, quando ouve aquilo, tenta parar Davi. Irmão, você já ouviu quando você tenta alertar uma pessoa que ela está errando? Se ela tiver o coração endurecido, a soberba tiver tomado conta, ela não vai te dar crédito, ela não vai te dar razão. Ela vai sentar no seu orgulho e vai dizer, eu sei o que eu estou fazendo, não se meta na minha vida. Joabe tenta convencer Davi, dizendo assim, olha meu rei, meu Senhor, que Deus faça com que a multidão que te serve seja multiplicada por 100 vezes mais, que o número que existe em Israel se multiplique muito maior, e que o rei veja a multidão de pessoas, mas não faça isso. E a Bíblia diz assim, e a palavra de Davi prevalece sobre Joabe, porque Davi era maior do que ele, Joabe era abaixo dele, a patente de Joabe não era maior, ainda que os dois eram amigos.
Joabe então sai e vai fazer aquilo que o rei mandou. Eu acho interessante, irmão, que quando você está debaixo de uma palavra, Deus não lhe cobra, mesmo que ela esteja errada. É tão seguro eu estar debaixo de uma cobertura. Se eu sei que Deus levantou uma pessoa para liderar, e eu me coloco debaixo dela, Deus. Ainda que esse rei, ainda que essa autoridade não esteja no São Juiz ele Deus não vai imputar sobre mim, vai imputar em quem ordenou. Glória a Deus. Quando Deus faz o jardim do Éden, Ele entrega os 4 reinos a Adão. E Deus fala a Adão: está vendo isso aqui? Tudo isso é teu, eu tenho te dado. Só tem um negócio: existe uma árvore. Irmão, Deus falou assim: existe uma árvore no meio do jardim onde você não deve comer. Todas as vezes que Deus te der algo, Ele sempre vai colocar um limite. Verdade. Deus nos deu 24 horas no dia e disse: pode fazer o que você quiser, só não esquece de lembrar de mim 1 hora no dia. Eita glória. Irmão, eu poderia falar muito mais aqui. A gente, por exemplo, que é casado, antes de ser casado, quem não é casado tem desejo de ter relação. Aí você fala assim: quando eu casar, eu vou botar para quebrar. Quando você casa, existe um período no casamento que a mulher não pode ter relação. 7 dias desse relacionamento, a mulher não deve, porque a mulher está impura perante a palavra de Deus. É Deus dizendo assim: você pode fazer o que você quiser, mas não esquece de mim. Eu tenho parte na sua vida. Glória a Deus. A gente tem que sempre entender que a gente está debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura, de uma proteção. E eu não devo sair dessa cobertura. Então Davi, mesmo ele insistindo, mesmo Joabe insistindo que Davi sai Joabe a fazer o que era errado, segundo a ordem de Davi. E ele vai contar, ele só não vai contar os sacerdotes. A tribo de Levi não conta, porque a tribo de Levi é consagrada a Deus. E agora volta, depois de 9 meses, volta Joabe e entrega para Davi o número do povo. Eu acho interessante que o feitiço de Satanás só sai de Davi quando ele termina de cumprir aquilo que o diabo pediu. Porque enquanto ele não tinha realizado o pecado, não tinha transgredido na transgressão que transgrediu, Davi não se arrepende do pecado. Mas quando Joabe traz o número e é consumado o pecado, quando o Joabe acaba de dar a ele: olha, tem tantas pessoas em Judá, tantos homens em Naftali, tantos homens em Asser, tem tantos homens em Gai. Foi falando para Davi quantas pessoas as tinha: a tribo de Manassés, a tribo de Zebulon. Foi dando para Davi o número de quantidade de homens que havia, quantas pessoas debaixo do comando dele. Quando ele acaba de contar, a Bíblia diz que o coração de Davi dói. Quem já errou? E quando você acaba de errar, você sente pequeno. Isso prova que dentro de você tem um Espírito que te mostra quando você está errando. Irmão, sabe qual é a grande luta do cristão? É que uma vez que ele foi salvo e foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, ele pode até tentar desviar do caminho de Deus, mas ele não vai conseguir, porque aonde ele estiver, ele vai ter paz. Ele pode estar na Cracolândia, ele pode estar afundado no pecado, mas lá ele não vai ter paz. Sempre a consciência dele vai cobrar: existe algo faltando na sua vida, existe um vazio que nada pode completar. Não existe pedra, não existe craque, não existe lugar nessa terra que vai preencher o espaço que pertence a Deus. Eu lembro, irmãos, que eu fui criado na Igreja Batista. Criado na Igreja Batista, eu já servia a Deus desde criança. E um dia eu me descarrei dos caminhos do Senhor, porque eu queria curtir a vida. Eu achei que eu era dono de mim mesmo, porque eu curtia a vida. E eu andei nos bailes funk da vida, eu andei nas boates. E eu lembro que existia um vazio, que eu achava o seguinte: o dia que eu encontrar uma mulher, uma namorada, uma amante, isso vai passar. Porque eu achava que nas mulheres eu encontraria esse prazer. E um dia eu estava dentro do baile funk, eu só ia no baile funk para ter mulher. Porque não dá para ter mulher, baile funk. E lá dentro do baile funk, o Espírito Santo me mostrou que ali não era o meu lugar. Foi uma volta de 360 graus. O Espírito Santo falou comigo assim: eu não te chamei para isso, você está no lugar errado. O vazio que está dentro do teu coração, você não vai encontrar aqui nem nesse lugar.
do Senhor. Na calçada. Eu preferia estar na calçada do templo do Senhor do que nas câmaras da impiedade. E a Bíblia vai dizer assim: olha, eu preferiria passar um dia na presença de Deus do que sem em qualquer outro lugar. Porque o coração de Davi é lá. E a Bíblia diz que o coração de Davi se anela, se entristece, porque ele fez aquilo que era mal ao Senhor. E a rapidez que Davi tem de se arrepender é impressionante. Ele dobra o joelho e fala: peguei com o Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu errei contra ti. A Bíblia diz que na mesma manhã que Davi se arrepende, a palavra do Senhor veio a Gade, profeta que Deus havia colocado. Irmão, sempre Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para falar acerca de Deus para você. Tem sempre um dedo apontando para você. Tem sempre alguém te cobrando algo da parte de Deus. Deus sempre coloca um profeta para te direcionar o caminho que você deve seguir. Às vezes você não percebeu, às vezes você não dá valor, às vezes você não viu que é algo que Deus colocou, é alguém que você não gosta, que te cobra, alguém que você não gosta, que te alerta, mas é um profeta de Deus na sua vida. Não vai você falar de novo, não vai você me chamar a atenção, mas é Deus usando essa pessoa para te cobrar. E lá veio o Gade. Olha Gade chegando na presença de Davi. Tudo bom, meu rei? Como é que está o senhor? Tudo bem? Davi, fala, Gade, tudo bem? Eu trouxe um recado de Deus para você. Irmão, quando você está mal, já logo espera o quê? Lá vem a cobrança. Eu acho interessante o ministério de Gade para Davi. Davi, atende a Gade. E Gade fala assim: o Senhor mandou de você escolher 3 coisas. Você tem direito de escolher a forma como o Senhor vai te cobrar. 7 anos de fome na terra. Diga comigo: 7 anos de fome na terra de Israel. Pastor, isso é verdade? Deus propôs a Davi 7 anos de fome em Israel? Mas peraí, quem foi que pegou? Quem pegou? Davi. Quem vai pagar? O povo. Porque Deus vai cobrar do líder. É por isso que é muito importante saber que você coloca. Aperta o 13. Porque a gente paga o que a gente coloca lá. É Deus. Davi pega e o Senhor pergunta: pode escolher 7 anos. Ou, segundo castigo, 3 meses, eu vou te entregar nas mãos dos teus inimigos, para que você fuja. Você tem direito de fugir, mas vai levar 3 meses. Irmão, Deus sabe aonde é o seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe aonde ele aperta e te faz gemer. Ele sabe. Tem gente que é enfermidade, tem gente que é briga no casamento, tem gente que é dinheiro, tem gente que as coisas dão errado, tem gente que, se Deus tirar dele, ficar em silêncio para ele já no momento. Existem 1000 formas, existem 1000 maneiras de Deus tratar com os seus servos. Agora eu preciso entender se eu sei quando Deus está me cobrando. Essa semana eu dei uma orientação a um rapaz que ele falou assim: eu não sei porque todas as coisas estão acontecendo na minha vida. Eu falei: existe um motivo pelo qual Deus está te cobrando. Você precisa entender a maneira que Deus está cobrando. 3 meses você vai fugir diante dos seus inimigos. Não tem aquela perseguição que levanta sobre a sua vida. Você fala: do nada agora estão falando mal de mim, do nada agora eu perdi o emprego, do nada agora as coisas estão acontecendo errado. Pode ser uma cobrança de Deus. Para quê? Para te chamar a atenção. Ei, estou aqui. Não se esqueça de mim, diz o Senhor. Terceira opção: 3 dias de peste na terra. Ou vocês estão achando que o Covid foi à toa? É Deus enviando a peste para alertar seu povo. Agora você imagine, se Deus te dá a opção de você escolher. Davi olha e falou assim: eu estou no grande aperto.
Mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, porque eu sei que o Senhor tem misericórdia, os homens não. A Bíblia diz que quando Davi acaba de falar, o Senhor envia a peste em Israel. 3 dias matou 7.000 homens em Israel. Eu acho interessante que Davi olha e ele vê o anjo com a espada desembainhada. Irmão, sabe qual é o grande problema das pessoas que não lideram? Do liderado? A Bíblia não vai dizer que Israel viu o anjo. A Bíblia vai dizer que só Davi viu o anjo. Porque a visão de alguém que lidera está maior do que quem é liderado. Davi olha, ele vê o anjo, ninguém mais vê, só Davi. E Davi olha, a Bíblia diz que o coração de Davi se entristece. Porque ele fala assim: Senhor, não é justo que o povo pague como eu, que eu cometi. Se o Senhor quer cobrar alguém, cobra de mim, cobra da minha casa, cobra dos meus filhos, cobra de mim, não cobra em Israel, eles são inocentes. E é só por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus não errou de ter colocado Davi como rei. Deus não errou para colocar Davi debaixo da autoridade de Israel, porque Davi tinha um coração desprendido, um coração segundo o coração de Deus, um coração misericordioso. Glória a Deus. Agora eu te pergunto, se Deus te coloca você numa situação que você não consegue mexer, se as portas se fecharam, se a paz acabou, se nada dá certo na sua vida e você pergunta: Senhor, o que está acontecendo? A Bíblia diz que Davi olha para aquilo e fala: não tem condição, eu não posso. A Bíblia diz que o coração de Deus também entristeceu por ter ferido o povo. O profeta chega para Davi e fala bem assim: existe uma maneira de você parar. Vai agora até o anjo está, porque a Bíblia diz que o anjo parou em cima de um terreno, em cima assim, Davi olhava para o céu e via um anjo numa posição em cima de um terreno. E Davi pega a sua comitiva e sai para comprar, para ir até o encontro do anjo, porque Davi sabia que a única maneira que ele tinha de aplacar a ira do Senhor é se ele oferecesse o sacrifício. Então Davi sai, e quando ele está indo no caminho adiante, o dono do terreno, chamava-se Araúna, a terra dele, ele olha e vê o rei chegando com a comitiva, e ele sai. Imagine você na sua casa, fritando bolinho de chuva, está lá lavando a calçada, enquanto você olha na rua, o presidente está chegando na sua rua, os carros encostam na sua porta. Você sai para fora e fala: tudo bom, presidente? Alguma coisa aconteceu? E ele fala: eu vim na sua casa porque eu preciso oferecer um sacrifício ao Senhor. Imagine, irmão, eu estou aqui porque Deus mandou, disse o rei, eu preciso oferecer um sacrifício a Deus aqui neste lugar. Araúna fala assim: com certeza, meu rei, você quer a terra? Pode pegar. Você quer o boi? Tem boi aqui também. Você quer carroça? Tem lenha. Pode fazer o que você quiser. Eu também quero participar desse negócio. Aliás, não se preocupe. Eu vou dar tudo para o senhor. Davi olha e fala assim: não, senhor, de graça eu não quero, porque eu não vou oferecer ao Senhor um holocausto que não me custe nada. Coloca teu preço, eu preciso pagar. Essas coisas que dificultam a nossa caminhada com Deus, são elas que, quando você vence, faz o seu culto ficar agradável ao Senhor. Essas dificuldades que nós temos, as doenças, essas lutas que nós temos para vir oferecer a Deus o nosso sacrifício, elas são para poder fazer com que chegue aos olhos de Deus com um cheiro suave. Às vezes a gente reclama, irmão, da dificuldade. Às vezes a gente reclama de estar difícil vir para a igreja. Alguns não querem vir, alguns falam assim: não vou ver isso não. Mas são as dificuldades que fazem com que o seu sacrifício, o seu culto, chegue
chegue para Deus como cheiro suave. Por quê? Porque existe uma lei espiritual que você nunca deve oferecer a Deus com algo que não te custe nada. Tem que ter preço, tem que ter sacrifício. A um Deus se faz sacrifício. Pastor, hoje eu não vou no culto não, porque eu não estou legal. Cheguei cansado do serviço, aliás, eu estou vindo da feira agora. Rodei a feira toda, pastor, eu não vou no culto não. Mas por quê? Não, porque eu estou com as pernas todas doloridas de tanto que eu andei na feira. Irmão, o seu dia foi difícil? Quando você entrar por aquela porta, jogar a carcaça nessa cadeira, você pode levantar e falar: Senhor, receba a minha adoração, o meu sacrifício. Quando o seu dia for quase impossível de chegar aqui, e você chegar aqui por essa porta, o inferno treme diante do teu louvor. O teu louvor, o teu glória a Deus, tem poder, estremece o céu, estremece o inferno. É assim que se desce na presença de Deus. Mas você dormiu a tarde toda, levantou descansado, né, com o culto, glória a Deus, não sobe nem nessa parede. Mas quando você levanta, trabalha, é difícil, foi difícil, falaram mal de você, foi perseguido, pegou trânsito, pegou chuva, pegou alagamento, tem dor no corpo. E você dá uma ordem para o seu corpo, como disse o salmista: eu dou uma ordem para o meu corpo, tudo que é em mim deve louvar e adorar o Senhor. Você traz o seu corpo como cativeiro, como cativo, como escravo para adorar a Deus, porque a sua alma anela por Deus, o seu corpo não quer, o seu espírito te convoca a servir a Deus. Aí eu falei assim: não, meu rei, você pode pegar tudo de graça. Eu falei: não, coloca preço. E ó, você está falando com o rei, eu sou rico, não vem com preço de qualquer preço, não, pode colocar preço caro. Araújo coloca um preço bem alto na terra, no boi e na carroça. A Bíblia diz que Davi pega o boi, pega a madeira, coloca fogo, queima tudo. E quando ele sacrifica aquele boi com o alto preço que ele pagou, a Bíblia diz que o anjo que está lá em cima pega a espada, coloca na bainha e se retira de Israel. Cessou a guerra. Pastor, minha vida não está legal não. Eu senti que algumas coisas estão acontecendo em mim. Comece a sacrificar a Deus. Comece a levantar na madrugada, oferecer ao Senhor a sua oração na madrugada. Comece a buscar a Deus em horários que você não buscava. Se você não jejuava, comece a jejuar. Se você não evangelizava, comece a evangelizar. Se você não abrir a boca, comece a abrir. Se você não pregava, comece a pregar. Comece a trabalhar para o reino de Deus, porque Ele começa a trabalhar na sua vida. Enquanto você trabalha para a casa de Deus, Ele trabalha no seu lar. Enquanto você cuida de Deus, das coisas de Deus, Ele cuida da sua vida. Olha o salmista, olha o salmista. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão será levantar cedo e dormir tarde. Ou seja, tudo que você fizer, Deus não vai prosperar. É como se um homem levantasse a manhã todo o muro. O dia todo ele gastasse para acabar o muro. Quando ele acaba o muro, vem um vento e sobe o muro de novo no chão. Tem pessoa que ele planta, mas quando ele vai colher, a área esse caldo levou. Deus quer falar conosco nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Davi nos mostrou o caminho de agradar a Deus por meio do sacrifício. Há um Deus que se faz sacrifício. Vamos ficar de pé? Quero fazer uma